Então, a gente começa a aula sobre a parte de fluidos, dinâmica dos fluidos. Hoje nós vamos fechar a matéria do capítulo 14 e a gente continua na seção 14.6 sobre a equação da continuidade. Nós vimos nas sessões anteriores, né, as definições da parte de hidrostática, né, onde a gente definiu a pressão, definimos a densidade de um material e vimos como que funciona o empuxo, a ideia de usar fluidos para transmitir trabalhos e conseguir elevar cargas maiores com esforços menores. E hoje, então, a gente entra nessa parte de dinâmica dos fluidos, né? Então, a ideia é conhecer os tipos de escoamento. A gente vai trabalhar, na verdade, com escoamentos que sejam mais fáceis a sua simulação, né? A sua representação. Então, eles vão ser laminar, incompressíveis, não viscoso e rotacional. A gente vai ver o que é isso. Conhecer a ideia das linhas de fluxo e usar a equação da continuidade para relacionar a área com a velocidade de escoamento de um fluido. E, por último, conhecer e aplicar o conceito de vazão. Tá? Conhecer e aplicar o conceito de vazão mássica, que é o mesmo conceito de vazão multiplicado pela densidade. Então, o movimento dos fluidos reais, ele é muito complexo, né? E é bem difícil você simular. Então, nesse curso, a gente vai trabalhar só com um escoamento que a gente chama de laminar. Aqui a gente pode ver nessas duas imagens um escoamento laminar, que ele é mais ordenado, onde os fluidos seguem uma certa velocidade contínua ao longo da sua propagação, né? E temos o regime turbulento, que acontece também, né, na natureza né, pode acontecer também nos meios de transporte, com o fluido ar, ou terra, ou água, né? Mas não vai ser o que a gente vai usar nos nossos conceitos, né? Então, o fluido ideal que a gente vai usar, ele tem um escoamento laminar, quer dizer que a velocidade dele não varia com o tempo, a velocidade é constante ao longo da tubulação, por exemplo. E a densidade do fluido não varia, então ele não pode ser comprimido, nem, nesse caso, ficar menos denso também, né? O contrário. Ele vai ser não viscoso, a gente não vai considerar que tem atrito entre as próprias moléculas do fluido, entre o fluido e a parede. É óbvio que na vida real isso pode acontecer, mas nós não vamos considerar no nosso modelo. E um escoamento irrotacional. Então, a gente vai considerar que os fluidos eles estão indo somente em translação. Eles não têm a propriedade de girar em torno do próprio eixo. Isso, obviamente, consumiria uma parte da energia do fluido, o que poderia ocasionar numa perda de velocidade devido a isso. Mas não vamos considerar esses 4 casos. A gente pode visualizar, através de um traçador, qual que é a trajetória que um fluido faz, e com isso a gente vai perceber uma linha de fluxo, né, desse elemento. Faltou falar aqui, né, que o fluxo, né, ou a vazão, ela é definida como volume por unidade de tempo. Então, ela pode estar em metros cúbicos por segundo, em litros por segundo, e a gente vai ver outras formas de representar esse fluxo. Tá? Então, essa linha de fluxo é a trajetória que os elementos do fluido estão fazendo, e a velocidade sempre vai ser tangente à linha de fluxo, né? Porque a linha de fluxo está mostrando a trajetória, que é onde a velocidade está levando. Aqui é um exemplo de um anteparo que está no meio de uma transmissão de um fluido, e aí como que ele se deforma, né, em torno desse anteparo, mais uma forma laminar. A gente vê que não tem uma turbulência. Né? A velocidade do fluido depende da área de seção reta. O que isso quer dizer? Né, que, dependendo da área que esse fluido está se transmitindo, ele tem uma certa velocidade. Se eu comprimo essa área, essa velocidade pode alterar. Por exemplo, se eu seguro uma mangueira totalmente aberta, ou se eu uso o meu polegar, o meu dedo, para tampar a saída da mangueira, eu acabo diminuindo, né, a área de saída do fluido. E isso acaba aumentando a velocidade da saída. Por quê? Porque a vazão, o que entra na mangueira tem que ser igual ao que sai. Então, se ela está saindo com uma área maior, mais lento, e eu diminuo a área pela metade,
ela vai ter que sair com o dobro da velocidade para sair o mesmo volume. Então, a equação da continuidade ela vai relacionar a área e a velocidade de um fluido num certo ponto com a área e a velocidade em outro ponto. Então, vamos fazer a dedução, né? Qual que seria o volume que a gente teria de material nessa região de A1? Seria a área vezes a distância que ele andou, que é x1. O quanto que ele andou depende da velocidade que ele está e do intervalo de tempo que essa velocidade atuou. Então, a gente pode chamar essa distância percorrida para gerar esse volume que moveu nesse instante inicial da área A1, vezes a velocidade que o fluido tem nesse ponto, vezes o intervalo de tempo que passou com essa velocidade. Quando esse fluido estiver andando, lá na frente, na parte que está mais comprimida, com a área menor, eu vou ter que ter o mesmo volume. O mesmo volume que passar aqui em ΔT tem que passar aqui. Só que agora esse mesmo volume ele tem uma área diferente, uma área 2 menor. E aí, consequentemente, a distância percorrida x2 tem que ser maior para dar o mesmo volume. O que significa que a velocidade nesse ponto é maior. Então, se a gente comparar que a vazão ela é o volume por unidade de tempo, o volume a vazão, né, do primeiro volume é o volume sobre ΔT. A vazão do segundo volume aqui é o volume sobre ΔT. E a vazão tem que ser a mesma, tanto nesse ponto quanto nesse ponto final, porque senão você vai estar com fluido sendo criado ou desaparecendo. Então, a conservação de massa fala que o fluxo tem que ser igual em todos os pontos, independente da área e da velocidade. Então, se a gente comparar essas duas equações, a gente vê que o produto da área vezes a velocidade no ponto 1 tem que ser igual à área vezes a velocidade no ponto 2 ou em qualquer intervalo de espaço entre os dois. E reparem só, se eu multiplicar a área por velocidade, qual que é a dimensão que eu tenho? A área é metro quadrado, a velocidade é metro por segundo, então aqui eu tenho metro cúbico por segundo. Tá? Então, em todos os pontos, o produto da área com a velocidade se mantém constante. E se eu quiser escrever em relação à massa, quilogramas por segundo, em vez de escrever como metro cúbico por segundo, aí basta eu multiplicar, né, a minha vazão, né, a constante de vazão, pela vazão mássica, pela densidade. Então, se eu pego o produto da área com a velocidade e multiplico pela densidade, e a densidade é massa sobre volume, vai ficar massa sobre volume vezes volume sobre tempo. Então, vai ficar quilogramas por segundo, que seria uma vazão por massa e não por volume. Então, a vazão nesse ponto desse aqui do fluido tem que ser igual à mesma vazão de cá. Vamos fazer esse exercício mental. Se eu tenho que ter conservação de massa, aonde eu tiver entrada e saídas de fluidos, né, eu tenho que ter uma conservação total. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Não, né? Então, vamos fazer esse exercício juntos. A da resposta está aí. Para a gente ver como que ele ficaria. Deixa eu ver se vai caber aqui. Mantendo essa conservação de massa. Não aceita, não? Então, como é que a gente faria isso? Deixa eu só botar aqui para desenhar. Onde fica aqui? Ótimo. Então, deixa eu dar aqui. Tá. Então, como é que a gente faz essa análise daqui? Né? Vamos tentar fazer essa conservação de massa. Imagina aqui que está entrando 4 centímetros cúbicos por segundo e está saindo 6. Se aqui está entrando 4 e aqui está saindo 6, está sobrando quantos que deve estar vindo de cá? 2. 2. Então, entra 4, vem de cá 2, sai 6. Então, nós fizemos a conservação de massa para esse nó. Agora, vamos fazer daqui para saber o quanto que está indo ou entrando nesse que a gente não sabe em relação ao pessoal que está aqui. Ó. Então, eu tenho 2 saindo
daqui e 2 saindo daqui. Então, tem 4 que estão saindo. Ó. E aqui eu tenho 4 que está entrando, eu tenho quantos? Eu tenho 5 entrando, 8 entrando e 4 entrando. Então, entrando eu tenho 5 mais 8 mais 4. Então, eu tenho 12, 17 que estão entrando. E saindo, eu tenho 2 aqui, eu tenho 4. Então, aqui eu vou ter que estar entrando ou saindo quanto? 13. Isso. Entra isso e sai 4. Então, para completar, aqui precisa sair 13. É só um exercício para mostrar que deve existir essa conservação mássica ou de volume por segundo. Tá? Um segundo exemplo para a gente aplicar, né, todo mundo já percebeu que na hora que você tem uma torneira aberta, essa torneira começa com uma área de seção maior e essa área de seção vai diminuindo, afunilando à medida que a água desce. Por que isso acontece? A ideia é a água sai daqui com velocidade, obviamente, dependendo da nossa vazão que a gente tem aqui, x, uma velocidade inicial. À medida que ela começa a cair, a gravidade atua e aumenta a velocidade. Se a velocidade aumenta, significa que a área tem que diminuir para manter o mesmo fluxo. Então, a ideia é, sabendo que nessa altura inicial a área vale 1,2 centímetros quadrados, né? E que a velocidade daqui, deixa eu ver se ele considera zero. Né? Aqui ela vai ter uma certa velocidade V0, mas após percorrer uma distância h, ela vai ganhar uma velocidade maior por causa da gravidade. Logo, ela vai ter uma nova área que ele mediu como sendo 0,35. Então, qual que seria a vazão dessa torneira? Sabendo que essa altura aqui é 4,5 centímetros. Então, a primeira ideia seria a gente fazer a conservação da massa, ou do fluxo. Ou seja, a área vezes a velocidade desse ponto tem que ser igual à área vezes a velocidade desse ponto. Né? Então, a gente já consegue relacionar isso. Mas como a gente não tem todas as constantes, nós também temos que relacionar como que um objeto em queda livre, vamos supor desse ponto, ganha velocidade até percorrer uma altura h. Então, com isso, a gente pode aplicar a equação de Torricelli, onde a velocidade no ponto A vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é a aceleração, vezes a distância percorrida. Então, a gente pode combinar as equações, né? A equação... Então, a gente tem 2 equações com 2 incógnitas. Ó. A equação inicial tem velocidade inicial e velocidade final como incógnita, e a equação de baixo tem a velocidade final e a velocidade inicial como incógnita. Então, eu posso isolar a velocidade inicial em uma, substituir em outra, e encontrar a equação da velocidade inicial. Então, a velocidade inicial vai ser a raiz de 2gh ao quadrado, dividido pela diferença das áreas inicial menos a área final ao quadrado. Substituindo, a gente encontra que a velocidade inicial, nesse ponto A0, é de 28,6 centímetros por segundo. Agora que eu tenho a velocidade e a área, eu multiplico as duas para encontrar o fluxo. Então, o fluxo dessa torneira é 34 centímetros cúbicos por segundo. E é o mesmo fluxo que ela vai ter durante todo o escoamento laminar. Só que, se ela ficou mais fina, a velocidade aumenta. Nesse caso, ele não perguntou qual que seria a velocidade, mas se a gente calculasse a velocidade com essa área, ó, se a área baixou de 1,2 para 0,3, ela baixou aproximadamente 1/4. Significa que a velocidade vai ser 4 vezes maior nesse ponto. A gente vai agora para a última seção, que é a equação de Bernoulli. A ideia é calcular a energia cinética específica do fluido, saber a pressão do fluido, como que ela se relaciona com a energia, calcular a energia potencial gravitacional específica do fluido e usar a equação de Bernoulli para relacionar os valores de energia no estado inicial e estado final, que vai ter conservação de energia, a gente vai ver. Então, aprender que essa equação de Bernoulli é uma lei de conservação de energia. Vou tentar deduzir com vocês. Então, a figura que a gente está mostrando aqui, ela mostra um tubo que tem um escoamento ideal. Então, o que a gente tem aqui? Uma entrada, uma certa quantidade de fluido com uma velocidade V1,
e com uma pressão de entrada, porque essa pressão é alguém que está empurrando ela para frente, P1. E aí, um instante de tempo T depois, esse fluido entra aqui para dentro e a mesmo volume sai. E aí, quando esse mesmo volume sai, como alterou a altura, alterou a pressão, ele vai sair com uma outra velocidade. Aí a ideia é qual é o valor de saída dessas variáveis. Então, a gente pode aplicar a lei de conservação de energia para obter essa equação. Ué, mas que equação que é essa? Deixa eu ver se ela está deduzida aqui. Não. Então, vamos deduzir ela aqui, essa equação. Vou fazer aqui com vocês. Como que a gente chega nessa equação? Eu vou fazer para um termo só. Tá? Acho que vai dar para fazer aqui. Ou, na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu duplicar esse slide. Será que eu consigo fazer isso daqui? Acho que eu tenho que voltar para a página inicial. Só um minutinho. Ajustar a janela. Alguém sabe como é que aparece o trem? Ah, tá aqui, ó. Ficou escondido aqui. Então, deixa eu copiar esse slide aqui. Aí fica o slide original aqui embaixo. E esse daqui nós vamos deduzir essa equação. Tá? Então, a gente quer chegar nessa expressão. Vamos fazer aqui. Deixa eu voltar aqui para desenhar. Então, quais são as variáveis que a gente teria de entrada desse fluido? Nós teríamos o trabalho de entrada, que é alguma força que está empurrando esse fluido, né, para a direita. Nós teríamos que essa porção de fluido, ela tem uma velocidade, meio de mv2, é o termo de energia cinética, e teríamos o termo da energia potencial, devido à altura que ele está. Poderíamos até colocar mgy, para ficar igual. E aí, como que a gente sai daqui e vira a equação de cima que está trabalhando com as variáveis do fluido, que é a densidade, que é a pressão. Então, para fazer essa mudança, né, a gente parte daquela definição, né, de que a pressão é força por unidade de área. Né? É uma das definições que a gente vai usar. Uma outra definição, então, ou seja, a força que a gente estiver atuando aqui vai ser a pressão vezes a área. Né? E a outra definição que a gente vai usar aqui para chegar nessa equação é que a massa pode ser descrita como sendo a densidade vezes o volume. Né? Então, o que seria, né, a força, o trabalho feito pela inicial para empurrar esse fluido para frente? Seria uma força vezes um deslocamento que ele sofreu. Né? O que seria a força? É a pressão vezes a área. Não é isso? Então, aqui eu tenho a pressão vezes a área vezes a distância. O que é a área vezes a distância? O volume de entrada. Tá? Vamos continuar aqui. Como que eu posso descrever a minha massa? A minha massa eu posso descrever como sendo a densidade vezes o volume. A densidade vezes o volume vezes a velocidade ao quadrado. Né? E como que eu posso descrever esse último termo, que é o da energia potencial? A massa como sendo a densidade vezes o volume, né? E o nosso deslocamento Y1. Nesse caso, Y1, V1. Né? Então, ficou a densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes Y1. O que a gente consegue ver aqui? Né? Vamos supor que a gente tem situação 1 e situação 2, onde a gente só trocaria esses termos, né? F1, P1, né? Nós trocaríamos pelo termo equivalente 2. Né? Então, eu posso dividir. Você imagina que se eu tiver essa equação do lado esquerdo e do lado direito igual, só que termos 1 e termos 2, o volume é o mesmo dos dois lados, porque, por conservação, o volume de entrada é igual ao volume de saída. O que eu quero dizer, né? Na situação 2, como que ela ficaria?
Depois da igualdade, P2, então aqui é volume 1, volume 1, volume 1. Ficaria P2, volume 2, mais meio de ρ, volume 2, velocidade 2 ao quadrado, mais ρ V2 G Y2. Só que eu tenho que meu volume 1 é igual ao volume 2. Por quê? Porque tem que ter conservação de volume, não pode entrar mais do que vai sair. Então, se eu cortar o volume agora das minhas equações, ó, o volume 1 que é igual ao volume 2, eu chego na equação de continuidade. Aonde? P1, começa aqui, né? Ó, P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado, mais ρ GY1 é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado, mais ρ GY2. Todo mundo entendeu a dedução que a gente fez? A gente passou da conservação de energia e transformamos em termos da energia cinética mássica, que ele chama, e a energia potencial mássica. Então, essa equação parte da dedução, né, vem da equação de conservação de energia, e então, né, a gente pode correlacionar a entrada com a saída do fluido através dessa equação, tá, que a gente acabou de deduzir. Então, esse termo meio de ρ V1 é chamado energia cinética específica, porque em vez de ela estar em relação à massa, ela está em relação à massa específica ou à densidade, né? O segundo termo é a energia potencial específica. Então, independente de ser a situação 1 ou 2, em qualquer ponto ao longo do caminho, o fluido tem que respeitar essa equação de Bernoulli. Tá? E a gente pode simplificar essa equação de Bernoulli, por exemplo, tornando um termo igual a zero. Então, vamos imaginar que a gente tem um tubo horizontal. Em vez de eu ter um tubo agora que tem diferença de altura, a altura é sempre a mesma. E aí, como que a gente relaciona ele? Então, a pressão mais o termo de energia cinética é igual a pressão mais o termo de energia cinética. O que isso ajuda a gente? Aqui é a explicação do funcionamento de como que um avião voa. Deixa eu ver se eu arrumo um papelzinho aqui para mostrar para vocês. Só achar um papel aqui. Qual que é a ideia do princípio da asa do avião? A asa do avião vai ter uma diferença de velocidade entre... Deixa eu rabiscar aqui um pouco, vai ficar mais fácil de entender. Entre a parte de cima e a parte de baixo da asa. Então, aqui está a asa do avião. E aí, de repente, dependendo do flap, né, de como que o ar vai passar, né, a velocidade que ela passa em cima, então vamos supor que a velocidade que ela passa em cima seja maior do que a velocidade que passa embaixo, o vento, né? Então, na hora que o vento está cortando a asa, ela tem uma certa inclinação intencional para a velocidade da parte de cima ficar maior do que a velocidade de baixo. O que acontece? Ó? Vamos pegar aqui a equação. Se V1, ó, for maior do que V2, o que acontece com a pressão para compensar a equação de Bernoulli? Significa que a pressão P1 ela tem que ser menor do que P2. Então, se aqui, ó, a pressão, nesse caso, a velocidade é maior, a pressão é menor. Se aqui embaixo a velocidade é maior, a pressão é maior. Se a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, a diferença de pressão vai dar uma pressão positiva empurrando isso para cima. E isso vai ser o responsável para o fluido, para a asa subir. Então, como exemplo aqui para vocês, deixa eu abrir aqui para eu enxergar eu mesmo, senão não sei se eu vou estar... Então, como exemplo aqui para vocês, deixa eu até me fixar aqui. Tá. Talvez se eu tirar a apresentação melhor. Se eu soprar, então, esse papel, repare que o papel está caído. Então, na hora que eu soprar por cima do papel, eu faço com que a velocidade do fluido em cima seja maior do que a velocidade do fluido embaixo. Se a velocidade em cima é maior, a pressão é menor. Então, se a pressão ficou maior embaixo, ele vai dar um fator positivo para empurrar isso para cima. Se isso está preso no avião, é o que faz o avião ter uma força que vai fazer ele vencer a gravidade e voar. Então, ao soprar por cima, o esperado é o papel subir. Ó.
Então, vocês repararam que toda vez que eu soprei em cima, a diferença de pressão gerada pela equação de continuidade de Bernoulli fez gerar uma pressão positiva para cima, que fez o papelzinho levantar. Então, esse é a explicação que se tem. A forma, né? Não só o avião, o helicóptero também. Então, as hélices ali girando. Ela vai querer subir o avião ou descer o avião. Como a hélice girar, essa angulação, ela vai gerar uma pressão positiva para cima, porque o vento de cima é menor, mais lento que o vento de baixo. Dependendo da forma que ela girar, ela faz o contrário, mas na verdade ela só vai fazer um sentido, né? Porque basta ela diminuir a velocidade, que ela vai naturalmente descer, né? Ela não tem duas formas de rotação, não. Então, ou ela joga para cima com uma velocidade menor, ou ela diminui a velocidade e vai abaixando. Então, é isso. A velocidade aumenta quando o fluxo altera, e isso faz com que diminua a pressão. Tá? Eu vou deixar isso anotado no slide aqui, para vocês pensarem sobre isso. Tá? Vamos para o exercício, então, para aplicar isso para um cano de calibre variável. A gente tem aqui um cano, então, que tem a mesma altura, então a gente está usando aquela equação de Bernoulli simplificada, e aí ele sai com uma área de seção de 1,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados por uma área de seção que tem metade da área. E ele está conduzindo etanol, que tem essa densidade, num regime laminar. Então ele quer saber, ele fala, né, que a diferença de pressão da entrada com a saída é de 4.120 pascal. Então, qual que é a vazão de etanol que eu tenho para manter a conservação de massa? Então, né, a primeira ideia, né, é que a conservação de massa fala que o fluxo que eu tenho na entrada é igual ao fluxo de saída. Então, a velocidade vezes a área de entrada é igual a velocidade vezes a área de saída. Como eu tenho a razão entre as áreas, né, eu já tenho uma das minhas equações. Aí a outra equação vai vir da equação de Bernoulli, que já vai relacionar a pressão, a velocidade e a altura de entrada com a pressão, com a velocidade e com a altura de saída. Como a gente tem a altura de entrada igual à altura de saída, esse termo com ρg e y some, e nós temos uma segunda equação para descrever a pressão com a velocidade. Então, podemos isolar a equação 1 para descobrir que a velocidade 2 é igual, né, a 2 vezes a vazão dividido pela aceleração pela área 1. A gente pode explicitar a vazão, e aí a gente descobre que a vazão ela é igual à área vezes a raiz de 2 vezes a diferença de pressão sobre 3ρ. Substituindo a diferença de pressão como sendo 4.120, a gente descobre, né, que a nossa vazão de etanol é de 2,24 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Todo mundo entendeu como é que chegou nessa equação aqui específica? Eu não entendi, não. Deixa eu ver se eu passo para cá, porque o livro ele pula essa parte. Então, basicamente, ó, dessa equação de cá, nós temos o quê? Ó? P1 menos P2. Então, ó, peguei o P2, passei para cá. Aqui vai cortar esses dois termos, certo? Vai ser igual. Cadê? Vai ser igual, por exemplo, né, a meio da densidade com a diferença das velocidades. Então, vai dar meio de ρ, por exemplo, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Corri para esse volume, né? Deixa eu alterar. Velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado. Então, ó, agora a gente tem, eu não sei se ficou mais claro, a gente tem, manipulando essa equação, a gente tem o ρ, tem o 2, então a gente tem duas equações e duas incógnitas, né? A primeira equação seria a velocidade de 2 ao quadrado menos a velocidade de 1 ao quadrado é igual. Deixa eu ver. Uma apertada aqui. Vou escrever em outro lugar. A gente tem a primeira equação. Vou botar aqui. Manipulando aqui, né? Que é a velocidade de 2 ao quadrado menos a velocidade de 1 ao quadrado é igual a 2 vezes sobre ρ vezes P1 menos P2, ou seja, a gente tem todo mundo do lado direito. A diferença de pressão, ρ e 2. E a gente tem uma segunda equação,
que relaciona a área com a vazão, né? Que seria, por exemplo, V1 é igual a V2A2 sobre A1. E aí A2 e A1 a gente relaciona que A2 é igual a metade de A1, então isso aqui vai dar 2V2, não é isso? Então, se A2, aqui, ó, então ficaria aqui só para fazer, ó, V2A2 sobre A1 é igual, como A2 é igual a 1 sobre 2, vai ficar V2A1 sobre A1 sobre 2, então vai dar metade, na verdade, né? Corta com corta, então V1 é igual a V2 sobre 2. Vou apagar aqui para arrumar. V2 sobre 2. Então, agora é isolar, substituir, desculpa, né? V2, que a gente tem aqui, ó. Substituir V2 em termos de V1 ou V1 em termos de V2 e isolar ele. Quer que continue fazendo ou deu para entender? Agora deu para entender. Deu, né? Então, usando essas duas relações, então a gente viu que como a área caiu para metade em A2, a velocidade de 2 é o dobro da velocidade de 1. Aí você pode substituir na equação de cima, mas isso seria para encontrar a velocidade, né? Ele já quis encontrar a vazão de uma vez. E aí, para encontrar a vazão, ele, vamos falar assim, né? Ele já simplificou de uma outra forma, né? Que ele chegou nessa equação mais geral aqui, né? Mas essa equação mais geral tá para vazão. Do jeito que eu estou explicando para vocês, vocês descobririam, né, o valor de V1 ou o valor de V2. Como A1 e A2 foi dado, você calcula depois o fluxo, ou para 1 ou para 2, que vai dar igual. Então, daqui, né, encontra V1 ou V2 ou V2 e faz o fluxo é igual a 1 V1 é igual a 2 V2. Tá bom? Então, basicamente é isso. Aí é só substituir as constantes, né, e calcular. Vou deixar os comentários quando eu mandar para vocês os slides, tá? Um outro exercício para a gente aplicar é aquela ideia do faroeste, né? Um cara dá um tiro numa caixa d'água e aí você tem esse fluxo de água, né? Então, qual que é a velocidade que ela vai sair? Se é em relação à saída, né, ao topo da caixa d'água, a gente tem uma altura h. Então, a ideia é aplicar também, né, a relação das variações da aceleração em área vezes velocidade. Então, a área do furinho vezes a velocidade do furinho tem que ser igual à área dessa superfície inteira da nossa caixa d'água vezes a velocidade que ele vai descer. Só que a gente vai considerar, então, a velocidade de saída pode ser descrita como sendo a área de saída sobre a área de entrada vezes a velocidade da entrada. Só que nesse caso a gente sabe que a área do furo de uma bala é muito menor do que a área que está aqui na superfície da caixa d'água, né? Então, se a gente considerando isso, né, nós podemos considerar na nossa equação que a velocidade, imagina aqui, ó, nesse caso, se nosso Azinho aqui, ó, é muito menor do que o nosso Azão, porque o nosso Azão é a área do cara, é muito grande, significa que essa velocidade daqui tem que ser muito baixa. Então, a velocidade que vai descer o nível da caixa d'água é quase que parando, porque o furinho é muito pequeno, entendeu? Então, a gente pode considerar, para simplificar esse problema, que essa velocidade é praticamente zero de descida. Então, a gente pega a equação de Bernoulli e simplifica ela. Por quê? Nós estamos considerando que a posição de saída, o y é zero. Então, não tem esse termo. E nós vamos considerar que a velocidade de entrada, que ela desce o nível, é praticamente zero. Então, se a gente isola os termos que sobrou, a pressão aqui é P0, a pressão aqui é P0 corta, e então a gente chega que a velocidade que vai sair o fluido daqui é igual a raiz de 2 de H,
que seria a velocidade de qualquer partícula que é solto dessa altura e ganha energia até esse ponto. Ou seja, a energia de qualquer coisa que cai ao repouso. Deu para entender ou ficou confuso? O que eu mostro na equação onde que corta aqui? Mostra, por favor. Então, aqui, ó. Do lado esquerdo, quem que a gente tem? A pressão P0. Está um pouquinho pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Um pouco mais. Um pouco ruim demais. 120 acho que vai dar. Ótimo. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? Peraí. Então, aqui, ó, na entrada a gente tem... Deixa eu ir aqui só para escrever. Então, na entrada a gente tem, ó... vai ter caneta? Estou escrevendo no lugar errado. Aqui. A gente tem a pressão de entrada P0, a velocidade de entrada e a altura H. Então, nós já estamos considerando que essa velocidade V0 é muito mais baixa do que essa, porque essa área é gigantesca. Então, eu posso vir cá, ó, e transformá-la praticamente em zero. A altura nesse nível é zero. Então, esse termo também deu zero. Os dois lados são abertos. Se eles são abertos, eu tenho a pressão atmosférica aqui e aqui. Então, corta a pressão atmosférica com a pressão atmosférica. Então, quem mais que eu tenho para cortar aqui? A densidade. A densidade dos dois lados corta, porque é o mesmo fluido. Eu não quero trocar de cor, não? Ah, tá. Então, aqui, ó, vai cortar a densidade de cá com a densidade de cá. Então, na hora que eu for isolar, o que eu vou ter aqui? Que a minha velocidade é igual a raiz de 2GH. E essa equação da velocidade raiz de 2GH, se a gente reparar aqui, ó, eu estou falando que toda a energia potencial virou energia cinética. Então, é a mesma velocidade, a água aqui chega com a mesma velocidade do que se eu soltasse uma pedrinha daqui no repouso e esperasse chegar até aqui. Ou, se eu soltar uma molécula de água aqui, ela vai chegar aqui com essa velocidade. Entendeu? Essa que é depois dessas simplificações, né? A velocidade que a água vai chegar aqui depende da altura que ela percorreu e da energia ganha nesse percurso. Tá? É lógico que a gente sabe que essa água que está aqui, ela não percorreu todo esse caminho para chegar aqui com essa velocidade. Mas a gente tem uma coluna de água acima desse nível que está realizando o quê? Uma pressão empurrando ela para baixo. Então, basicamente, é isso. Né? Ela sai com essa velocidade por causa da coluna, mas de uma forma simplificada, seria a mesma velocidade que se ele tivesse caindo em queda livre. Naquele ponto. Deu para entender? Sim. E para fechar, então, uma curiosidade, que é o efeito Magnus, que é usado mais no futebol, né? Mas a gente pode entender ele numa bola de tênis aqui. Qual que seria a ideia? Se a bola está girando com uma velocidade só de translação, sem spin, né? Spin seria essa rotação. Na hora que ela está cortando o vento, ó, o vento que passa por cima e passa por baixo, passa com a mesma velocidade. Se a velocidade é igual, a pressão em cima é igual à pressão embaixo, e ela não modifica a sua trajetória. Agora, a partir do momento que o cara chutou uma bola com efeito, ou mandou uma bola de tênis girando, igual está aqui, né? Bola de tênis. Não, tênis não, é de... Esqueci o nome desse esporte aqui. O que acontece? A bola agora ela tem um movimento de rotação. Então, vocês concordam que o vento que passar por cima, ele vai estar em contato com essa bola e vai aumentar a velocidade dele por atrito. Então, a bola vai ajudar a aumentar a velocidade em cima dela. E, ao mesmo tempo, o vento que está passando por baixo está indo contra a rotação da bola e ele vai ser freado pela bola. Então, se a velocidade em cima é maior do que a velocidade embaixo, a pressão em cima vai ser menor do que a pressão embaixo, igual na asa do avião. E a diferença de pressão vai gerar essa força Magnus, que vai fazer o efeito da bola mudar a sua trajetória ao longo do caminho.
Então, na hora que vocês verem uma bola sendo chutada fazendo uma curva, significa que ela já estava girando, né, do sentido, nesse caso aqui ela está sentindo no sentido anti-horário, e está indo para cima. Então, você já sabe até qual que é o sentido que ela girou para gerar esse efeito da diferença de velocidade em cima e embaixo, que pode ser de um lado e do outro, né, não importa, que gera uma diferença de pressão, que geram um efeito que a gente fala, que dificulta, obviamente, do goleiro sabendo que a bola vai ir. Ou do cara que tem que pegar essa bola também no futebol americano, aí, que eu esqueci o nome desse aqui, de acontecer. E de curiosidade, a gente tem a tensão superficial também. Muitas vezes a superfície de um fluido tem mais força de atração entre as moléculas do que o volume do fluido, abaixo. E essa é a explicação que a gente tem para vários animais que têm mais densidade, mas que conseguem flutuar, ou você colocar um clipe ou uma moeda flutuando sobre um copo d'água. Então, a força na superfície acaba sendo não nula em relação à força dentro do volume, o que dá essa tensão superficial. Resumindo, então, nós vimos nas primeiras aulas a densidade, a massa específica, como que a gente define a pressão, vimos como que aumenta a pressão com o aumento da profundidade no fluido, devido à coluna de água que está em cima dessa profundidade. Vimos o princípio de Pascal, que mantém a variação de pressão no fluido em todos os seus pontos, e com isso, né, pode ser utilizado para um macaco hidráulico. Vimos o princípio de Arquimedes, que como um corpo fica mais leve dentro do fluido, devido à força de empuxo, que é igual à massa do fluido, o peso do fluido deslocado, que vai empurrar para cima esse corpo. Vimos hoje, na parte de dinâmica dos fluidos, como que funciona a vazão de volume por segundo e a vazão de quilogramas por segundo, multiplicando pela densidade. E vimos como que a equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia e pode relacionar pressão, velocidade e altura de um fluido inicial com a pressão, velocidade e altura de um fluido em qualquer instante. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu vou salvar aqui como a data de hoje, que eu mando para vocês. Não está aceitando salvar fora, né? Eu mando para vocês. Eu vou botar na página do grupo. Deixa eu parar a gravação aqui. Vocês têm alguma dúvida?